Bom dia a todos. Eu sou o professor Brondani, da Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Zootecnia. Estou aqui diante de vocês com o canal Bovinos de Corte Brondani Responde, e hoje vamos falar sobre a importância da reprodução em bovinos de corte. Qual é a importância da reprodução em bovinos de corte? Então, salientando que estamos estendendo o conhecimento a todos como parte da nossa função dentro da nossa instituição. Então, quando se fala em reprodução de bovinos, nós temos que pensar primeiro nas fases da produção de bovinos. Então, nós dividimos em a fase de produção de terneiros, que chamamos fase de cria. Depois do desmame vem a fase de recria, que os animais continuam crescendo. E na hora de colocar os bovinos para o engorde, então nós chamamos essa fase de terminação. Mas a fase de cria é que está ligada a esta pergunta: qual a importância? Bom, pessoal, é muito importante que se tenha uma alta taxa de reprodução, ou seja, um grande número de terneiros em relação ao número de matrizes, uma alta percentagem de terneiros. Quanto mais terneiros nós tivermos na propriedade, maior será o desfrute nesta propriedade, tanto em número de animais quanto em quilos de bovinos que nós vamos colocar no mercado, que vão para o frigorífico. Só que essas características, em geral, que estão ligadas à reprodução, elas são de baixa herdabilidade. O que eu quero dizer com isso? Que depende muito mais do manejo em que nós imprimimos nesta criação, muito mais as condições de meio, por exemplo, comida, sanidade, do que a própria condição genética dos animais de serem mais prolíferos, mais produtivos na parte de produção de terneiros. Então, pessoal, primeiro, já se sabe que a quantidade de bovinos que nós vamos colocar no mercado em condições de abate faz muita diferença na parte econômica da propriedade, muita diferença. Mas isto está diretamente ligado à boa quantidade de terneiros nascidos na propriedade, transformando índices uma alta taxa de natalidade nesta propriedade. E, como eu disse, são características, em geral, características ligadas à reprodução, são características de baixa herdabilidade. Depende de nós, pecuaristas, técnicos, de fazermos um manejo adequado nesta cultura. Principalmente porque estamos falando de produção em cima de características de baixa herdabilidade, que depende mais de nós do que da genética dos bovinos. Então, a recria e a terminação, que eu falei inicialmente, essas fases estão ligadas ao peso, ao ganho de peso, então ao peso dos animais. Pois essas duas fases, a recria e a terminação, em geral, são de alta herdabilidade. Os animais respondem bem pela boa genética que têm, sem deixarmos de faltar condições ambientais. Então, teremos que prover de boas condições ambientais. Como eu disse antes,
alimentação, manejo geral, né, sanidade e assim vai, tá bom? Então, nada substitui uma boa resposta reprodutiva. Do contrário, quando a taxa de natalidade é baixa, a única saída que nós temos é obter um lucro maior em cima de cada novilho que vai para o abate. E isso não tem sido fácil. Não só pelos baixos preços, ou vamos falar assim, preços assentados, que são praticados em relação ao quilograma do bovino em condições de abate, mas também os custos de produção. Então, nós vamos ter uma resposta melhor em termos de receita. Vamos pensar em novilhos para o frigorífico, primeiramente e principalmente se tivermos uma alta taxa de natalidade de terneiros. Este é o grande segredo da bovinocultura de corte. Tá bom, pessoal? Então, vamos pensando sobre isso. Vamos começar a trabalhar. Temos muitas perguntas a resolver, a responder aqui para vocês. Agradeço a sua atenção. É um trabalho de extensão que estamos fazendo com orgulho da nossa instituição e logo, logo voltaremos com mais algumas respostas. Obrigado a todos.